Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 129. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a culpa. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Ninguém. Se o Senhor levasse em conta os nossos pecados, as nossas faltas, ninguém subsistiria. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, que perdoa os nossos pecados, que perdoa aquele que vai ao seu encontro em busca do perdão. Porque a misericórdia de Deus é derramada não para que a gente permaneça pecando, mas a misericórdia de Deus é derramada para justamente nos arrancar de todas as situações de pecado que nos aprisionam. Por isso, nesse salmo, eu contemplo essa misericórdia do Senhor. Não é, Padre Márcio? Contemplamos, sim. E essa meditação que o salmista fez e faz, né? Porque agora a gente está aqui atualizando esta palavra, a gente pode trazer realmente para a nossa vida. Se Deus fosse levar em conta as minhas faltas, as suas faltas, nós não estaríamos mais aqui mesmo. Mas é pura misericórdia. E enquanto a Salete iria proclamando a palavra e também já ia rezando, eu me recordava de uma fala do Dom Benedito Beni, quando ele falava do santuário do Pai das Misericórdias. Ele destrinchou, né? Como sempre, grande teólogo, e ele dizendo da misericórdia, das misericórdias do Senhor, porque Deus tem muitas misericórdias mesmo para nos conceder, para nos doar. Mas precisamos nos aproximar dele, precisamos pedir, precisamos também ter esse coração, né, contrito, arrependido diante dele. Então, aproveita hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia de dar esse passo, então, de se aproximar da misericórdia de Deus, com esse desejo: Senhor, eu estou aqui, realmente, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas falhas, eu necessito do Senhor, como eu necessito do ar, como eu necessito do alimento, eu necessito da misericórdia do Senhor. E você pode ir rezando e falando isso com o nosso Senhor: eu necessito, Senhor, da tua misericórdia. Se não fosse a tua misericórdia, eu não estaria mais aqui. Então vai dizendo para nosso Senhor, e é claro, dizendo isso para nosso Senhor, já vai fazendo uma revisão também da sua vida. Aproveite esse tempo da quaresma, e graças a Deus muitas capelas, muitas paróquias se organizam para as confissões. Então faça um bom exame de consciência, se colocando mesmo diante do crucificado, do amor de Deus, e se arrependa dos seus pecados,
reconheça o amor de Deus e se levante, faça a listinha, né, da confissão e busque fazer uma ótima confissão para esse tempo. Porque Deus, Ele é rico em misericórdia. E até essa imagem mesmo do crucificado, ela diz muito, porque Nosso Senhor está assim, não é? De braços abertos. É assim que Nosso Senhor está, sempre está, de braços abertos, para acolher o pecador, para acolher você, para acolher a mim. Mas nós precisamos também dar o passo de nos arrepender e de buscar Nosso Senhor. Então, acolha o Senhor que está de braços abertos. Vá ao encontro de Nosso Senhor, já sendo tocado por essa palavra, já sendo tocado pela canção, por essa meditação. Não deixa para amanhã não, viu? É hoje. Hoje, volte-se para o Senhor. O Senhor não leva em conta os nossos pecados, mas Ele admira um coração arrependido. Então vai colocando mesmo diante de Deus. Vamos colocar os nossos pecados. Vai falando com essa esperança. Com essa esperança no Senhor. Vai colocando diante dEle. Para que no momento oportuno você procure um sacerdote. Mas esse primeiro momento, faça esse gesto de orar, de se arrepender. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Te peço perdão, pecados de pensamentos, palavras, atos, omissões. Tem misericórdia. Como diz na palavra hoje, falta de perdão, de reconciliação. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. E cremos que o Senhor não leva em conta. Quando o nosso coração se arrepende, quando o nosso coração pede perdão, o Senhor não leva mais em conta aquilo que fizemos. Por isso, perdoa-nos, ó Deus. Misericórdia, derrama sobre nós a tua misericórdia nesse dia penitencial, nesse dia de jejum, de oração. Nós queremos nos colocar assim, como pecadores, necessitados da tua misericórdia, necessitados do teu abraço, do teu amor de Pai das misericórdias. Nós pedimos, Senhor, lava-nos com teu sangue. Lava, Senhor Jesus. Apresente a Deus aquele pecado que você ainda não conseguiu se libertar. Peça o sangue de Jesus sobre este pecado. Peça sobre este vício que não lhe abandona. Vai pedindo, Senhor, lava-me com o teu sangue. Que o teu sangue redentor me liberte de todas as raízes do pecado. Nos liberte, Senhor, para que possamos querer as coisas que não passam. Querer as coisas que não passam, Senhor. Lava-nos com teu sangue. Purifica-nos. Purifica-nos. Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos um pouquinho e vá fazendo essa oração. O que nós estamos fazendo aqui não é uma encenação, não é um teatro, é a nossa oração. É aquilo que o Senhor está fazendo em nós e transbordando através de nós, através dessa ministração, dessa oração. Mas você precisa fazer a sua parte. Como o salmista, que do abismo profundo clamou a Deus. Senhor. Eu e você estamos nesse abismo de pecado, lutamos contra, não queremos, mas caímos nesse abismo constantemente, diariamente. Por isso somos alvos da misericórdia de Deus. Mas a palavra de Deus nos respalda com esse salmo, que se nós buscamos a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Por isso, assim, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, cante somente essa canção que é muito simples, mas nos ajuda a entender e a experimentar isso que o Senhor está fazendo em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é a palavra de Deus. Cremos nesse Deus que é justiça, que é verdade, mas que também é misericórdia. E estamos nesse tempo da misericórdia. A justiça de Deus não falha, e ela acontecerá plenamente na segunda e definitiva vinda de Jesus, que nós cremos e esperamos ansiosamente por essa segunda vinda. Mas estamos no tempo da misericórdia, e especialmente nessa quaresma, tempo propício de conversão, nós clamamos ao Senhor que essa misericórdia nos alcance. Diga: Senhor, alcança-me aqui hoje com a tua misericórdia, nesse abismo, Senhor, em que eu me meti por vontade própria. Não é vontade tua, Senhor, que eu tenha me metido neste abismo de pecado. São as minhas misérias, as minhas limitações. Mas neste abismo de pecado, Senhor, como o salmista, nós clamamos. Diga: eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo pela Tua misericórdia. Alcança-me, Senhor. Alcança-me com a Tua destra poderosa no mais profundo abismo, o abismo do vício, o abismo da prostituição, o abismo da tristeza, da depressão, do afastamento de Ti. Alcança-nos, Senhor, alcança-me. Diga ao Senhor na primeira pessoa: alcança-me, Senhor, e tira-me deste abismo. É o grito da minha alma, é o clamor do meu coração. Alcança-me, Senhor, e tira-me, Jesus, deste abismo de pecado. Envolve-me com a tua misericórdia. A imagem que me vem é de muitas pessoas, e sobre elas uma capa que impedia que a graça de Deus atingisse, alcançasse. E o Senhor colocava em meu coração que muitos de nós precisamos nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com as pessoas, porque se você quer ser perdoado por Deus, você precisa, na mesma medida, perdoar o outro. E essa capa que fica sobre nós, claro, Deus usa das imagens para explicar o que Ele está fazendo no sobrenatural, de uma forma que nós entendamos. Esta capa é justamente o pecado, é esse obstáculo entre nós e Deus. E o primeiro passo para sermos curados interiormente é nos arrependermos. Perdoar a si mesmo, perdoar o outro e pedir perdão pelos nossos pecados. Então você que hoje precisa perdoar o seu adversário, como diz a palavra de Deus. Você que hoje precisa perdoar o seu inimigo, como diz a palavra de Deus. Já vai abrindo o coração. Perdoar não é esquecer. Perdoar, o fato de você perdoar, talvez não seja possível conviver, mas você pode perdoar. Perdoar na certeza de que você estará realizando a vontade de Deus. É vontade de Deus que nós perdoemos. Só por isso, só por esse motivo, eu dou passos para perdoar, porque é vontade de Deus. Perdoe o seu adversário, como diz a palavra. Ajuda-me, perdoe aquele que você considera inimigo seu, adversário seu. A palavra de Deus fala que nós não devemos nem xingar o outro de louco, de maluco, de seja o que for. E nem guardar mágoas, nem guardar ressentimentos. Mas de verdade abrir o coração. Com essa certeza, o Senhor não leva em conta as minhas faltas. Eu também preciso viver isso
com o outro. Eu preciso viver isso com o outro. Vai perdoando, meu irmão, minha irmã, aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que te magoou, que disse palavras duras, que não te compreendeu, que te desprezou, que deixou você de lado, ou você se sentiu de lado. Talvez a pessoa nem tenha percebido. Então vai abrindo o coração também para perdoar, porque não perdoar é uma falta grave. Nós precisamos. Se queremos o perdão, precisamos. Então vai orando por esta pessoa. Vai orando pelas pessoas que passaram pela sua vida, deixando marcas dolorosas. Que talvez você não esqueça, porque perdoar não é esquecer. Mas aquela dor, aquele desejo mau que você traz em relação à pessoa, desaparece com o perdão. Creia nisso. Então vai orando, vai entregando, porque isto é vontade de Deus e eu quero fazer a vontade de Deus. Vai entregando, deixando-se tocar pela divina misericórdia, a misericórdia do Pai. Soltam as forças, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito, Senhor, pois o Teu Espírito é a Tua força agindo em nós, movendo-nos para o perdão. Mas ao mesmo tempo, Senhor, te pedimos, move-nos em direção ao Teu coração, pois em Ti se encontra o perdão. Ninguém pode dar aquilo que não tem, Senhor. Nós temos que nos encontrar contigo, porque Tu és o perdão. O versículo 4 desse salmo que a Salete nos traz diz assim: mas em Ti se encontra o perdão. Amém. Temos que buscar nele. Se você diz, eu não tenho força, você estava ouvindo a voz da Salete fazendo essa oração, motivando você a dar esse passo de perdão, mas você dizia no seu coração, não, eu não consigo, eu não tenho o perdão para dar. Não, não tem mesmo. Nem você e nem eu, ninguém tem. O perdão se encontra no Senhor. E aqueles que se encontram com o Senhor têm a possibilidade, a capacidade. Nós somos capacitados a perdoar quando nos encontramos com aquele que é o perdão, o Senhor, aquele que é a misericórdia. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora pela força do Teu Espírito, Senhor, encha-nos com essa coragem, com essa força que vem do coração para liberarmos o perdão, pois seremos os primeiros beneficiados, Senhor. Sabemos que quando perdoamos, Senhor, é o nosso coração que se liberta, é a nossa alma que se liberta da armadilha que havia preparado o caçador, o laçador, como diz o outro salmo. Liberta-nos, Senhor, destrava o nosso coração para o perdão. Nesse tempo quaresmal, nesse tempo de penitência e de conversão, Senhor, nós te pedimos, converte o nosso coração. Peça ao Senhor isso, meu irmão, minha irmã, não fique indiferente. Eu repito, insisto com você, não fique indiferente a essa oração, não fique como um mero assistente assistindo a essa oração. Não, é a sua oração que o Senhor quer ouvir. Ele quer ver o seu coração se movendo, Ele quer ver o mover do teu coração como aquela água de uma lagoa que fica parada. Ele quer ver o movimento do seu coração para que o Espírito então possa agir. Quem sabe o Espírito Santo está pairando sobre o caos do seu coração, como pairou sobre o caos no início, no Gênesis. Quem sabe o seu coração nesse momento está um caos com a falta de perdão, com a raiva, com o ódio, com a mágoa, com o rancor. O Senhor me mostra muitas pessoas paralisadas nesses sentimentos. E o Senhor quer que o Espírito Santo agora ordene todo o seu interior, os seus afetos, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Sim, Salete, muitas pessoas o Senhor agora está visitando nesse momento. Pessoas com distúrbios, pessoas perturbadas. Você, minha irmã, com o seu coração perturbado com tantas situações, mas brotando da falta de perdão. Brotando desse rancor que você teima, que você cisma em continuar levando no seu coração. O Senhor está revelando a você, Ele não está acusando a você nem a mim.
O Senhor está nos revelando por amor. Ele está dizendo: enquanto você não abrir mão, enquanto você não lançar fora isso que te faz mal, eu não poderei fazer nada por você, porque é um bloqueio que fica no seu coração. É como se nós revestíssemos o nosso coração com uma carcaça dura, que o amor de Deus tem poder para transformar, mas ele precisa achar uma brecha, e a brecha é o perdão. Vem, Espírito Santo, Vem, ajuda-nos. Espírito Santo. Ajuda-nos. A palavra de Deus diz: não matarás. Você que matou o seu pai dentro de si mesmo. Você que matou pessoas dentro do coração. Pessoas da sua família, sua mãe, amigos, pessoas que passaram pela sua história e que você com a mágoa foi matando no seu coração. Vai nesse momento liberando o perdão, dizendo: eu perdoo e desejo todo bem, toda graça para esta pessoa. Jesus fala na palavra que aquele que se encoleriza, que fica com raiva do seu irmão e guarda essa raiva, será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Isso é a palavra de Deus. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Eu fico pensando nas pessoas que se xingam no mundo virtual e no mundo real. As brigas virtuais, as brigas do mundo real, da convivência, que se xingam, que se magoam e não se arrependem, e não pedem perdão, e não se retratam. Isso tudo será contado, diz a palavra de Deus. Por isso, se arrependa e ao mesmo tempo perdoe. Perdoe. A morte vem pela falta de perdão. Não matarás. A morte espiritual, a morte emocional, ela vem pela falta de perdão. Por isso, perdoe. Como o Flavinho disse, a força se encontra em Deus. Porque o Senhor é cheio de perdão e misericórdia. Apoiados nele, vamos perdoar. O versículo 6 desse salmo diz: minha alma aguarda o Senhor, mais que a sentinela a aurora. Quem pode dizer hoje aqui no Rincão e você em casa, que a sua alma está aguardando mais ao Senhor do que qualquer outra coisa ou outra pessoa na sua vida? Nós aguardamos a aprovação das pessoas, nós aguardamos o aplauso, nós até aguardamos pessoas que amamos, mas será que estamos aguardando mais ao Senhor? A nossa alma está esperando no Senhor e esperando o Senhor mais do que todas as outras coisas. Muitas vezes, porque não buscamos ao Senhor, não encontramos a misericórdia, não encontramos o perdão, não encontramos a esperança. Estamos nesse ano jubilar, nesse tempo da esperança. Quem sabe você está desesperado hoje, porque você não está colocando a sua esperança em Deus, você está colocando a sua esperança em homens, está colocando a sua esperança nos seus estudos, no seu intelecto, nas suas potencialidades, se esquecendo que tudo isso é porque o Senhor é o Senhor. Senão nada disso aconteceria na sua vida. O Senhor visita nesse momento corações desesperados. Pessoas que estão aqui no Rincão, você em casa, que estão passando por situações de desespero. Esta é a palavra que me vem ao coração. Corações desesperados. O Senhor quer fecundar essa esperança no seu coração, mas voltemos ao início do salmo. Do fundo do abismo, Senhor, eu clamo a Ti. Se você não clama a Ele, se você não busca a Ele, enquanto Ele se deixa encontrar, como diz a palavra no profeta Isaías capítulo 57,
Buscar enquanto Ele se deixa encontrar. Chame enquanto Ele pode te ouvir. Busque ao Senhor, grite aí no fundo da tua alma pelo Senhor, não se desespere. Salete tem uma música linda que se diz, né? Não se desespere, para que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Mas tem que fazer o quê? Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Adorar, juntos. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Vai ficando em pé e cantando isso mais uma vez. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor. Escute, Ele está chegando. Exaltar E louvar seu nome. Adorar, bendizer. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Planos, sonhos. Planos, sonhos vão, só fica o Senhor. Começar de novo sem pensar no que passou. Não se desespere, não se desespere. E aplauda aquele que é a nossa esperança. Aplauda. Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar.